Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo fala sobre o papel da mídia de resistência para defender a democracia no atual momento político, social e econômico do Brasil. Dessa conversa participam Silvio Catiabava, diretor e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, e Fernando Moraes, jornalista e escritor. A disputa de narrativas com a mídia dominante, as mídias alternativas e os coletivos de comunicação, apesar das inúmeras dificuldades, inventam um novo cenário de comunicação no país. São mídia-ativistas e viralizam na internet. A gente falou sobre isso no primeiro bloco, boa parte do primeiro bloco. No entanto, grande parte da população ainda não tem acesso à internet de banda larga, também falamos disso. E a televisão aberta continua sendo o veículo de maior difusão para grande parte da população brasileira. Como compensar o relativamente limitado alcance da internet? O Silvio tinha falado um pouquinho no primeiro bloco em agir em rede, né? Quer dizer, que esses blogs, sites, publicações, enfim, teriam que, de algum modo, gerar sinergia entre esses vários veículos para poder ganhar uma musculatura capaz de chegar mais longe. É por aí? Como fazer isso e de que maneira isso, de algum modo, já começa a ser feito, né? Eu vejo aqui na TVT, por exemplo, a gente tem muitas parcerias com os jornalistas livres, com o pessoal do Barão de Itararé, com, enfim, uma série de blogs, com o DCM, que tem um programa conosco e nos retransmite também no Diário do Centro do Mundo, e assim por diante, né? Mas isso poderia ser multiplicado a N, né? Poderia, e está sendo, né? Quer dizer, na verdade, esse momento político, com o golpe em curso, já propiciou a aproximação entre vários blogs, várias publicações alternativas que estão buscando se articular para divulgar as coisas. O problema que nós temos, na verdade, é a produção de conhecimento. Não é tanto a divulgação. A divulgação nós temos já os canais. Quer dizer, como é que você consegue, não é, no dia a dia, olhando o mapa dos conflitos que está se configurando a cada momento, né, ter a resposta para o discurso dominante. Não é? Por exemplo, a Previdência está estourada, precisamos... Não tem déficit na Previdência. E tem professores da mais alta qualificação, da USP, do Rio de Janeiro, que já fizeram esse estudo. Não é? Então, o argumento você precisa combater. Por exemplo, esses 170 bilhões de déficits esse ano. Não era isso, só que eles fizeram de tamanho, aumentaram tanto isso, que esse governo vai aparecer como um bom administrador se chegar a gastar, se o déficit chegar a 150 bilhões. É todo um jogo. Né? Não, e abrir uma margem de quase 70 bilhões para gastar mais com reajuste. E ser mais generoso com aqueles que vão assegurar a finalização do golpe, essas coisas. Né? Quer dizer, então, nós precisamos ter, vamos dizer assim, dois planos, quer dizer, na guerra das ideias. Uma que é a resposta cotidiana, vamos dizer assim, né, dos ataques aos direitos que estão sendo desferidos e são gravíssimos, né? E a outra é uma discussão do Brasil que nós queremos, quer dizer, o futuro. Qual é o desejo? Cadê a paixão, né, que vai fazer engajar a sociedade em mobilizações? Eu não acredito que no plano institucional nós vamos conseguir resolver isso. Eu acho que só se vier uma pressão das ruas, uma pressão da sociedade, que essas instituições vão se democratizar de novo. Hoje, elas não são mais democráticas. Ô, Fernando, nessa linha que o Silvio está trazendo, tem uma questão que está em debate também no campo progressista, de defesa da democracia, na Frente Brasil Popular, por exemplo, mas entre os partidos de esquerda e de centro-esquerda, que é a seguinte, tudo bem, a bandeira do Fora Temer unifica, né, todo o campo progressista, o do Volta a Dilma só em parte, para alguns, para vários, mas não para todos. Mas, de todo modo, há uma demanda crescente de que a gente precisaria pensar no futuro e ter uma pauta mínima, quer dizer, derrubar o governo interino, restaurar a democracia, mas para apontar para onde, em termos concretos, né? Parece que a presidenta vai apresentar nos próximos dias o que estão chamando aqui de uma espécie de carta aos brasileiros, com um programa mínimo, né,
de compromissos para se voltar ao governo, poder então mobilizar a sociedade em torno de um programa mínimo que incluiria inclusive plebiscito por eleições gerais, né, antecipadas. Como você vê nessa direção, quer dizer, como a rua pode pressionar para estabelecer um conjunto de diretrizes para o depois de amanhã, né? Quer dizer, quando o impeachment fraudulento, quando o golpe de Estado for derrubado, se for derrubado, o que teremos no dia seguinte? Tem um bordão brasileiro antigo que diz que a esquerda só se junta na cadeia, né? Eu acho que a gente tem que começar a se juntar antes que nos levem para a cadeia de novo. Porque há poucos dias a Marlene Bergamo, que é do Jornalistas Livres, fotógrafa, grande fotógrafa, me procurou porque as pessoas estavam muito assustadas com a questão absolutamente técnica que foi a alteração do algoritmo do Facebook pelo Zuckerberg. Isso pode mudar completamente o público que vê o nocaute, ou que vê o Facebook, e começar a desabar. Porque ele não vai aparecer. O que eles estão querendo fazer é despolitizar o Facebook e fazer com que seja uma coisa familiar. A mamãe dá o recado para a netinha, para a vovó, para a titia em tal lugar. E eles estão percebendo que aqui no Brasil, por exemplo, muito por causa da circunstância política que a gente está vivendo, houve uma politização muito grande. Então, eu acho que é necessário todo esse relambório para dizer o seguinte: eu acho que é necessário a gente se juntar. Para quê? Porque você pega, por exemplo, você pode, de uma hora para outra, os sites progressistas independentes podem ser vítimas ou de uma mudança tecnológica de uma hora para outra, ou, por exemplo, o UOL, que é da Folha de São Paulo. Aliás, é o contrário. Hoje a Folha de São Paulo que é do UOL. Porque 70% do faturamento de todo o Grupo Folha vem do UOL. Bom, então o UOL tem lá algumas dezenas de milhares. Alguém me falou em 40, 50 mil blogs que estão pendurados lá. De uma hora para outra ela pode simplesmente dizer: olha, o contrato com vocês nos interessa mais, paga multa e tal, e tira daqui. Como é que você faz para escapar desse risco, dessas duas armadilhas? Seja a do Zuckerberg, estritamente eletrônica, seja do UOL, estou citando o UOL apenas porque é o que tem o maior número de blogs e sites pendurados ali. Como é que você se previne contra isso? Você se juntando, você criando o seu portalzão, um portalzão progressista, falar que é de esquerda, parece que você está excluindo alguém. Não, eu estou falando do campo progressista, das pessoas que querem democracia, das pessoas que querem respeito às conquistas sociais, das pessoas que querem política externa independente, altiva. Esse universo, que não é só da esquerda, você encontra muita gente, muito empresário comprometido com isso, não os grandes, não a chamada plutocracia, nem os donos de banco. Mas, então, a melhor maneira da gente se proteger desses riscos de ser silenciado é se juntar. E Silvio, você tem, na experiência do Le Monde, do Diplo, se uma mídia que se internacionalizou, como você disse, foi para 40 países hoje, a partir de uma matriz que é francesa, mas que, de todo modo, se internacionalizou e busca alterar o suporte, né? Quer dizer, não está só mais no papel, está estreando como um jornal da internet, etc. Essa diversificação de suportes, né? Porque a gente está falando, haverá jornais, haverá revistas, mas elas sairão do papel e vão migrar para a internet, serão muito mais ágeis, eventualmente serão colaborativas. O jornalismo se manterá, mas se manterá reinventado, e a gente está vendo isso, por exemplo, no Mídia Ninja, nos Jornalistas Livres, que trabalham de maneira, por uma cooperação intensa entre companheiros de trabalho, etc. Então, de algum modo, isso está mudando, mas, de toda maneira, a minha questão é a seguinte: se isso é verdade, né, se isso for uma tendência que se mantém, e parece que sim,
a questão de defesa da neutralidade da rede, a história do nosso marco civil, que já está sendo atacado também pelo governo interino, né? Quer dizer, as garantias para que a internet se mantenha como uma plataforma, como um ambiente, como um espaço, né, minimamente democrático, também é importante. Porque a gente tem leis, projetos de leis rolando na Câmara para criminalizar quem fizer críticas a políticos, por exemplo, na internet. Pois é, veja bem, quer dizer, eu acho que nós precisaríamos começar por enfrentar algumas heranças, vamos dizer assim, que são históricas, de longa data, que é, por exemplo, o controle de TVs, rádios e jornais locais por políticos. A Constituição proíbe isso. E nós temos 27 senadores e 53 deputados federais que são proprietários de meios de comunicação. Começar do seu Aécio Neves, que é dono de uma rádio em Belo Horizonte. Não, o Sarney, Sim. o Jader Barbalho, Gereissati. enfim, Gereissati, quer dizer, Todos. esse grupo, Jucás. quer dizer, eles são donos. O Arnon, né, quer dizer, Sim. o Collor, quer dizer, eles são donos dessas mídias e você não ouve uma crítica ao governo deles no seu estado. Claro. Não existe essa possibilidade porque a mídia não absorve isso. Não é? Quer dizer, é deles, como propriedade, eles vão fazer propaganda do que eles fazem, eles não vão dar um tiro no pé. Né? Então, essa questão é uma das questões importantes. Quer dizer, nós temos na Constituição essa proibição e ela não é respeitada. Né? Quer dizer, essa é uma das questões. A outra questão é o oligopólio. Então, que você está dizendo, parece um absurdo a gente falar isso com 30 anos de democracia, né? Então, uma na coisa Constituição? é cumprir a Constituição. Né? A segunda... Então, quando Ulisses Guimarães proclamou a nova Constituição, ele falou assim, e que Deus nos ajude que nós sejamos capazes de cumpri-la. Porque ele sabia... Não está ajudando muito, não. Que aquilo era um marco ele sabia teria que era um ser marco conquistado, a implementado. ser construído. Não é? Quer dizer, a outra questão é a questão do oligopólio. Também está proibido na Constituição que haja oligopólio. Né? E nós temos hoje meia dúzia de famílias, 8 famílias, os Marinho à frente. Os Marinhos são a família mais rica do Brasil. Né? A Forbes diz isso. Né? Quer dizer, que estão aí controlando essa opinião pública. Mais do que famílias de donos de bancos. Mais. Né? E tem uma história que um americano, um linguista, o Chomsky, já vem tratando há anos, né, desde os anos 80, ele escreveu um livro chamando assim, Manufaturando o Consenso, né, que é como que a televisão acaba criando valores na sociedade, acaba criando uma avaliação de governo, acaba perseguindo ou não imigrantes, acaba combatendo ou não o homossexualismo, quer dizer, tem toda uma agenda... Produz uma estética, né, da existência, né? Pois é. E hoje, lamentavelmente ainda, dado o baixo nível de educação do brasileiro em geral, né, mais de 80% dos brasileiros só se informa pela televisão. E a televisão de canal aberto que nós temos é lamentável, entende? É um circo dos horrores. Você só vê perseguição policial, violência... Não, e basicamente é a Rede Globo que chega em todos os municípios do Brasil, ela diretamente ou através das suas afiliadas. Né? Agora, nenhuma outra chega, nem a TV Brasil chega a todos os municípios. Né? Uma coisa que é importante esclarecer para o espectador é o seguinte, porque pode ser que tenha alguém lá dizendo o seguinte, então aqueles dois ali, barba branca, querendo censurar a informação que eu vou receber. Não se trata de implantar aqui o que existe em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela. O que a gente quer implantar aqui já seria uma revolução, é a legislação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o seguinte, quem é dono de televisão não pode ser dono de rádio. Quem é dono de televisão não pode ser dono de jornal. Quem é dono de jornal não pode ter concessão de rádio e de televisão. Só isso aí, você já daria tiro no meio dos olhos da metade dos proprietários, dos concessionários, que eles não são proprietários, de televisão no Brasil, televisão e rádio no Brasil. Então é isso que o Silvio está dizendo. Só proibir a propriedade cruzada, concentração e propriedade cruzada. Se cumpre a Constituição
e caça as concessões dos políticos, se proíbe a concentração e se proíbe a propriedade cruzada, você vai ter liberdade aqui para todo mundo, que é a única liberdade. Não existe liberdade para uma se parte. divide o espectro nos 3 famosos terços, um Claro. terço mídia comercial, um terço mídia pública, um terço mídia comunitária, né? Um terço mídia estatal, um terço mídia pública e comunitária, você teria E tem outras alternativas um que são jogo interessantes. com outras condições. Né? Se houvesse um investimento pesado na construção, né, de um canal público de televisão, né, a BBC é um exemplo disso na Inglaterra. Né? Tem um fundo que financia a BBC, não depende dos humores do governo de plantão, entende? Né? E ela tem uma capacidade institucional de gerar um nível de informação, de análise, programas atrativos. Ela é né? líder E de a audiência. Líder de independência, audiência que nós não temos. Né? e a Se- independência Pois é. desses canais públicos acaba se tornando uma necessidade essencial para eles, porque lhes dá credibilidade. Então você vê, por exemplo, Telesur, vamos falar de novo. Telesur hoje, a CNN compra matérias da Telesur. CNN compra. Al Jazeera compra nós podíamos material. falar da TV Cultura também. A TV Cultura aqui em São Paulo foi transformada num diário oficial do Palácio dos Bandeirantes. Um diário oficial. Então por que desaba? Por que não tem audiência nenhuma? E eu vou dizer uma coisa, já foi muito melhor, mesmo em governos tucanos. Sem dúvida. Já foi melhor, sabe? Tem que reconhecer isso. Eu tenho 2 relações em 2 momentos com a TV Cultura. Primeiro fui empregado, fui chefe de reportagem do telejornal, e depois fui do conselho na condição de 2 vezes na condição, primeiro, de secretário da Cultura, que aliás é quem paga as contas da TV Cultura, e depois como secretário de Educação. Você pode buscar o testemunho do Roberto Mulaete, que era o presidente da TV Cultura, da Fundação, na época em que eu era o secretário, que repassava os recursos, se atrasou um dia o repasse de recursos por razões políticas. Ah, não, você levou o Silvio Catiabava lá, vou dar uma semana de sal, Geladeira. de geladeira nesse povo, vou atrasar um mês o repasse dos recursos para você saber que você não pode levar fulano, não pode levar Beltrano. Nunca, nunca. Levava quem quisesse. Era um canal plural. Era um canal plural. Que tinha uma Mais do que perspectiva hoje. republicana, né? Portanto. E isso significa... Qual foi o resultado disso? Prestígio da TV Cultura. A TV Cultura era referência no Brasil inteiro. Verdade. Os estados, os governos estaduais que tinham televisões locais olhavam para a TV Cultura como uma referência. Hoje acabou, é um diário oficial eletrônico e colorido do seu Geraldo Alckmin e do Partido dos Tucanos, aqui do PSDB de São Paulo. Não vai a lugar nenhum. Com isso, quer ver outro desculpe, exemplo? Silvio, Fala. a gente estourou o nosso tempo, eu preciso encerrar. Agradecendo muito Fernando, Silvio, e agradecendo também a você que nos acompanhou até aqui. Resistir aos retrocessos e agir em favor da democracia todos os dias. O Melhor e Mais Justo vai seguir ao seu lado na luta para dar espaço e voz aos trabalhadores, aos movimentos sociais e populares, aos sem mídia. Assim como você, a gente quer uma comunicação plural, transparente, responsável, ética e posicionada. Forte abraço.